Muito bem, nós estamos aqui para continuar esse comentário no livro de Segunda Crônicas. Segunda Crônicas é um livro que foi escrito provavelmente por Esdras e ele escreveu para aqueles que retornaram do exílio em Jerusalém. Esdras filtrou algumas histórias, por exemplo, ele não menciona o pecado de Davi, nem o pecado de Salomão, não é? Ele focaliza mais no reino do sul. A única coisa que ele menciona do reino do norte é quando o rei do sul acabou pelejando contra o reino do norte, como Abias, que agora é o quarto rei na sucessão ou na dinastia de Davi, né? Davi, Salomão, Roboão e Abias, e ele vai pelejar contra Jeroboão. Lembra que Roboão já queria fazer uma guerra contra as outras 10 tribos, mas o Senhor disse não através do profeta Semaías. Mas agora Abias vai decidir ir contra Jeroboão. Roboão reinou 17 anos, tinha 41 quando começou, depois de 17 anos ele vem a falecer. Ele faleceu novo, 58 anos, e seu filho Abias vai reinar. A causa da sua morte não é dita, mas ele acabou morrendo novo ainda, 58 anos. Capítulo 13 de 2 Crônicas diz: no ano 18º do rei Jeroboão, Jeroboão vai reinar, rei Jeroboão reina no norte, ele vai reinar 22 anos, então 17 anos, Roboão agora era o 18º, reinou Abias sobre Israel. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Micaía, né? Nós tínhamos lido Maaca ou Micaía. Micaía ou Maaca quer dizer aquela que se parece com Jeová. Sua mãe, Micaía, da onde vem o nome Miguel, não é? Miguel quer dizer aquele que se parece com Deus, Micaía, aquela que se parece com Jeová, o Senhor. Filha de Uriel, da cidade de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de varões belicosos, de 400.000 homens escolhidos. Note que ele escolheu 400.000. Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens. Ele foi com 400.000, Jeroboão veio com 800. Era 2 homens para cada um de Abias. Escolhi todos os varões valentes. E pôs-se Abias em pé em cima do monte Zemarim, que está nas montanhas de Efraim. Não é? Então Abias vai estar ali contra Jeroboão nesse monte, não é? Zemarim, nós vemos aqui, Zemarim quer dizer 2 cortes, que está nesse Efraim. Efraim o nome quer dizer fértil, e diz: ouvi-me, Jeroboão e todo o Israel, porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um concerto de Saul. Interessante, concerto de Saul é mencionado aqui, que foi como Deus havia feito o concerto com Davi, a eles como concerto de Saul. Só falando um pouco do sal, o sal era um agente conservante da primeira qualidade, não é? Naquela época não havia refrigerador, punha-se no sal. O sal também era símbolo de durabilidade. Hoje muita gente não vê o sal como símbolo de durabilidade, mas era o sentido do sal como durabilidade. Então o conceito de sal é que o reino de Davi deveria durar. A aliança com Davi foi uma aliança, um concerto de sal mencionado aqui. Essa aliança foi anunciado em vários livros. Nós temos lá no livro de 2 Samuel, capítulo 7, menciona essa aliança. E nesse capítulo,
a palavra está referindo a uma nação, não é? Concerto de Saul. Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão. Lembra que Jeroboão era servo de Salomão antes, filho de Davi, e se rebelou contra o seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. E sendo Roboão ainda jovem e terno de coração, não podia resistir-lhe. Jeroboão era um homem mais experiente do que Roboão. E agora cuidais e esforçar-vos contra o reino do Senhor que está nas mãos do filho de Davi. Bem, sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para Deus. Parece que eles levaram o bezerro para a peleja, não é? O ídolo deles. Eles estavam em número dobrado, 800 mil contra 400 mil. Antes da batalha parece que houve esse bate-boca, né? Esse falar. Abias está lembrando o concerto com o reino de Davi, que Jeroboão era um rebelde que tinha separado. Não lançasse vós fora os sacerdotes do Senhor. Eles expulsaram os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizesse para vós sacerdote como as nações das outras terras. Até os sacerdotes que eles tinham já não era descendência de Levi. Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote. Não é? Então, os sacerdotes de Roboão, o que Abias está mencionando? Que são sacerdotes ilegítimos, que eram falsos sacerdotes, não é? Hoje é o que mais existe, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas, não é? E olha como ele diz aqui em 2 Crônicas 13:9. Qualquer um que vem consagrar um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote. É hoje com muita gente. Pega aí uma credencial pelo Google, né? Vai lá, paga lá 12, 14 dólares, já tem credencial, já sou pastor. Nunca estudou, nem conhece a Bíblia direito, nem às vezes sabe quantos livros a Bíblia tem, nem sabe quais são os 10 mandamentos ou o nome dos 12 apóstolos de Jesus, mas diz, eu sou pastor, não é? Era como os sacerdotes de Jeroboão. Logo faz sacerdote daqueles que não são deuses, eram falsos sacerdotes. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixamos. Tá vendo? A Bíblia está apelando para o povo. Olha, nós temos o sacerdócio certo, temos a cidade certa, temos o concerto que foi feito com Davi, o rei certo e a sua descendência. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, conforme o Senhor havia dito. E os levitas se ocupam na sua obra. Então, note aqui que a batalha é uma batalha não só entre dois reis que estão se opondo, mas é uma batalha acerca também de quem faz a adoração verdadeira. Quem é que está adorando o Senhor verdadeiramente? E queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos e incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa pura e o castiçal de ouro e as suas lâmpadas para acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. Note que a batalha ela é aqui verbal acerca da adoração verdadeira, que em Jerusalém continua sendo feita a adoração verdadeira, a queima de incenso, os pães da proposição, o acender das lâmpadas, tudo isso mostra 2 Crônicas 13:11. E por causa disso, verso 12, eis que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para dar alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor. Vocês, na verdade, não estão só pelejando contra nós, mas contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis.
quer dizer, eles tinham um exército dobrado, mas aqui eles não estavam pelejando contra os seus irmãos, mas sim contra o próprio Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta para darem sobre eles por detrás, de maneira que estava em frente de Judá e a emboscada por detrás deles. Ainda Jeroboão armou uma armadilha, né? Tinha um exército pela frente e vinha uma emboscada, um outro exército por trás. Então Judá olhou e eis que tinham de pelejar por diante e por detrás. Veja que Judá estava cercado, tinha que pelejar para frente. Se fosse fugir, não tinha como, porque tinha outro exército por detrás. E assim clamaram ao Senhor. E os sacerdotes tocaram a trombeta. Conforme eles clamaram ao Senhor, estavam cercados. Clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram a trombeta. Ah, irmãos, quando nós estamos cercados, enrascados, não sabemos para onde ir, a melhor coisa é clamar ao Senhor. E os sacerdotes tocar a trombeta mesmo, né? Tocar a trombeta era sinal de anúncio, de pedir ajuda a Deus. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Conforme eles gritaram, clamaram, Deus é que feriu. Deus feriu tanto a Jeroboão, que tinha um exército dobrado, e todo Israel diante de Abias e de Judá. Eles viram, e os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Judá. Note que o exército deles era dobrado, mas porque eles estavam pelejando contra o Senhor, Deus os entregou. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. Lembra que eles eram 800. Caiu 500.000, o estrago foi grande. 500.000 caíram diante deles. O Judá só tinha 400.000, caíram 500.000. E foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram. Por que prevaleceram? Está aqui, ó, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Eles eram em número menor, mas eles confiaram no Senhor. E Abias seguiu após Jeroboão e tomou a Betel com os lugares da sua jurisdição, e a Gesana com os lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. Então Abias vai tomar várias cidades que pertenciam ao reino do norte. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porque o Senhor o feriu e morreu. Jeroboão veio a morrer nos dias de Abias. Abias, pois, se fortificou e tomou para si 14 mulheres. Nota que uma das coisas de fortificação era ter uma grande família, não é? Ele vai tomar 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Ele ainda não foi como seu pai, que gerou 60 filhas mais 28, não é? E o pai tomou mais mulheres. Ele só tomou 14, o pai tinha tomado pelo menos 18, né? E gerou 22 filhos e 16 filhas. 22 filhos e 16 são 38 que Abias gerou. E os mais aptos, pois de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras estão escritos na história do profeta Ido. Parece que o profeta da época do rei sempre escrevia a história. Então, seria para nós interessante se a gente tivesse acesso, que nem a 2 Crônicas 12:15 menciona a história de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente. Aqui menciona a história do profeta Ido. Note que eram os profetas que escreviam a história. Não é? Então, todos os atos de Abias e os seus caminhos, como suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido. Vamos lá para o capítulo 14.
E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa vai ser um bom rei também. Seu filho reinou em seu lugar. E nos seus dias teve a terra em paz 10 anos, nos tempos de Asa. Note que Abias só foram praticamente 3 anos, mas Asa vai reinar 41 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Asa é um dos descendentes de Davi, que vai ser elogiado, não é? Nós vamos ter 5 reis que são elogiados, descendência de Davi, não é? Asa é um, Jeosafá é outro, Ezequias é outro, né? Joás e Josias são os reis bons. Então Asa fez o que era bom aos olhos do Senhor. Por que Asa fez o que era bom? Está aqui, ó, verso 3. Porque tirou os altares dos deuses estranhos. Os reis bons sempre procuravam tirar a idolatria do povo. Tirou os altares dos deuses estranhos e dos altos e quebrou as estátuas e cortou os bosques. Né? Eles adoravam lá nos bosques, ele mandou cortar, tirar toda a idolatria. E mandou a Judá que buscassem ao Senhor. O rei bom levava o povo a buscar o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. A prosperidade do rei estava em observar a lei e o mandamento do Senhor. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol. Imagine, só adoravam imagens do sol. Da onde eles fizeram isso? Do Egito, né? O Egito tinha adoração do Deus Sol. Também tirou todas as cidades de Judá, os altos, a imagem do sol, e o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ela naqueles anos. Quem é que dava paz? Deus. Por quê? Eles estavam buscando Deus. Porquanto o Senhor lhes dera repouso. Tá aí, era o Senhor que dava o repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos as cidades e cerquemos de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda não está quieta diante de nós. Eles aproveitavam o tempo de paz para fortificar, edificar as cidades, não é? Aí não precisava ir à guerra, punham os homens para trabalhar e fortificar as cidades. Diante de nós, pois buscamos o Senhor nosso Deus, buscamos e nos deu repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Então, em tempos de paz, se edificava. Em tempos de guerra, se guerreava, não é? Tinha, pois, Asa um exército de 300 mil de Judá, um grande exército, que traziam pavés e lança. Pavés são escudos, não é? Trazia pavés e lança. E 280 mil de Benjamim. 300 mil com 280 mil são 580 mil, que traziam escudo e atiravam de arco, conseguiam atirar de arco com flecha. Todos esses varões valentes. E Zera, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Olha só, Zera vai vir contra eles. Apesar de ter paz, de vez em quando aparecia um inimigo. O inimigo aparecia até para ensinar eles a confiarem, mas em Deus, não é? Então veio Zera. A palavra Zera significa crepúsculo. Crepúsculo é o sentido do nome Zera. Etíope com o exército de 1 milhão de homens, e chegou até Maressa, né? Junto a Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenou batalha no vale de Zefatá. Lembra que Asa só tinha 500 mil, né? 300 mil homens de Judá, 280 mil de Benjamim, são 580 mil contra 1 milhão, junto a Maressa. É importante relatar esses números para a gente ver que muitas vezes eles estavam em desvantagens. O exército era maior em número contra eles, mas tinha uma vantagem. Eles confiavam no Senhor. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor,
nada para te ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Eles eram menor em números, eram pelo menos metade. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Então a confiança tinha que estar em Deus, porque não nos números, mas sim em Deus. E o Senhor, era o Senhor que feria. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E fugiram os etíopes. Quando Deus agia, e pronto, o exército era ferido. Diante dos olhos deles eram feridos. E Asa e o povo que estava com ele o perseguiram até Gerar. E caíram tanto dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. O exército não só veio, caiu diante deles, e aí tudo que aquele exército trazia, quer fosse metais, quer lanças, era considerado despojo. E levaram um grande despojo deles, e feriram todas as cidades nos redores de Gerar, porque o terror do Senhor estava sobre eles. E saquearam todas as cidades, porque havia nela muita presa. Então pegaram os valores e as coisas boas das cidades. Também feriram as malhadas do gado, e levavam ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Que grande vitória o Senhor deu. O capítulo 14 mostra o reinado de Asa e a grande vitória que ele teve sobre Zera, o etíope. Vale a pena confiar em Deus, vale a pena buscar Deus, que Deus nos dá vitória, mesmo que nós sejamos menor em números. Amém? Com isso, nós concluímos o capítulo 2 Crônicas, capítulo 14. Nós vamos continuar a história de Asa no capítulo 15 e 16 de 2 Crônicas. Volte para assistir o próximo comentário no nome de Jesus. Amém.